Boa noite, sejam muito bem-vindos ao webinar realizado mais um webinar realizado pelas revistas Eletricidade Moderna e Fotovolt, nesta chamada série fotovoltaica que teve início na semana passada e vai até a próxima semana. O tema de hoje é monitoramento e gerenciamento de energia em usinas fotovoltaicas de médio e grande porte. E por que monitorar e gerenciar essas usinas? Bom, primeiro para saber se elas estão funcionando bem, se não tem nenhum problema que esteja prejudicando o desempenho ou a segurança e etc. O que, de resto, é necessário para qualquer instalação, né? E depois para manter o desempenho das usinas em níveis aceitáveis, dentro dos valores previstos, esperados, uma vez que, como se sabe, um problema em um único módulo, vai provocar queda da produção de toda uma série ou até de setores da usina, o que significa perda de dinheiro, né? Atualmente, há soluções que fazem isso com eficiência, umas mais e outras menos sofisticadas e abrangentes, e a revista Fotovolt, aliás, publicou, na sua edição de agosto último, um guia de sistemas de monitoramento, guias esses oferecidos no mercado nacional por quase 17 empresas, se eu não estou enganado. Eu recomendo, então, que quem nos assiste, a quem novamente agradeço a audiência, que consultem esse guia. O link eu vou pedir para o pessoal da produção deste webinar, nosso pessoal, botar aqui na descrição do vídeo e também, se possível, no chat. Por favor. Bom, para apresentar este assunto e discutir ele com as pessoas que nos assistem, nós convidamos dois especialistas. O primeiro é o João Gilberto Cunha, nosso conhecido parceiro e colaborador na realização destes eventos, além de colaborador com a revista M de muitos anos. E o João vai abordar quais são as necessidades de monitoramento nas usinas, monitoramento e gerenciamento de energia nas usinas fotovoltaicas e fornecer uma visão das maneiras mais adequadas de realizá-los, descrever, em linhas gerais, os sistemas de monitoramento e gerenciamento. Depois, o João de Araújo Cunha Neto, que é especialista em redes digitais, comunicação, vai detalhar um aspecto fundamental para o bom funcionamento desses sistemas, que são sistemas de comunicação. Então, enfim, os sistemas de comunicação absolutamente fundamentais para essas ferramentas de monitoramento e gerenciamento das usinas solares fotovoltaicas. O webinar está previsto para ter duração de 1h30 e vai se compor de duas apresentações dos dois convidados, e, na sequência, nós teremos a sessão de perguntas e respostas às perguntas das pessoas que nos assistem. Antes de começar, eu peço, então, como as perguntas começam a chegar desde muito cedo, eu peço que escrevam, ao fazer essas questões, escrevam na própria pergunta o nome completo, o local de onde falam e, se for o caso, a empresa onde trabalham. Nós solicitamos também que indiquem na pergunta para qual dos palestrantes se destina. Bom, então, iniciando então a nossa conversa, nossas apresentações, o João vai apresentar primeiro, vai fazer a sua parte primeiro, e depois o João de Araújo Cunha Neto, nosso João Neto, vai falar, na sequência, depois haverá a sessão de perguntas. O João Gilberto Cunha é engenheiro eletricista pela UFU, Federal de Uberlândia, e mestre em engenharia eletrônica pelo ITA, e é diretor da empresa MO Energy, membro de diversas comissões de normas da ABNT, a 5419, 5410, 14039, 16384 e outras tantas. Autor de livros e artigos técnicos, muitos dos quais, como eu disse, na revista M e na revista Fotovolt, das quais eu sou editor. É palestrante, faz palestras sobre aspectos variados das instalações elétricas de baixa e média tensão, e tem experiência em projetos de usinas fotovoltaicas. João, boa noite, muito obrigado, é contigo. Boa noite, Mauro, obrigado. Boa noite, pessoal. Agora eu vou pedir para a Bianca colocar
o slide, que a turma gosta que eu falo de que slide, né? Não transparência. Pode passar o primeiro, Bianca. Bom, a gente tem dois tipos de usinas. Para quem está acompanhando essa série que a gente tem feito de aterramento, de SPDA para usina, a gente sempre tem focado em dois aspectos diferentes, né? As usinas de pequeno porte, que normalmente são usinas, por exemplo, de telhado, ou às vezes mesmo em estacionamento, aonde tem algumas dezenas ou até algumas centenas de painéis fotovoltaicos. Eles são conectados em série paralela para formar as strings e são conectados a um inversor. Às vezes tem um único inversor, dependendo da situação. São usinas de pequeno porte. A gente não vai se deter muito nesse assunto, porque essa situação é uma situação um pouco mais fácil de trabalhar e já tem solução quase que pronta, né? O próximo, Bianca. Agora, quando a gente fala de uma usina de grande porte, aí nós já estamos falando em milhares ou centenas de milhares. Então, nós estamos falando em usina com uma quantidade muito grande de painel. Então, por exemplo, 100 mil painéis, 20 mil painéis, 50 mil painéis. Então, são formas diferentes para abordar isso. E como o Mauro falou, qual é o grande incentivo, né? O que puxa a gente monitorar esse tipo de usina? Quando você tem as strings em série, né, o desempenho dela vai ser para o de menor potência. Então, se você tiver algum problema numa célula, você vai ter problema em várias. Consequentemente, você começa a ter um problema de desempenho. Ou seja, vai mexer no faturamento. Imagina uma usina, por exemplo, onde você tem 100 mil painéis. Qual a chance de um painel queimar? Por exemplo, uma usina com 100 mil painéis vai cair vários raios nessa usina por ano. O raio pode danificar. A gente viu aí com o Sérgio, com o Paulo. O Sérgio estava falando, o raio não precisa cair nem na usina. Se ele cair do lado, né? Isso do lado não é tão longe assim. Aliás, desculpa, não é tão perto assim, não é do lado da cerca, pode ser um pouco mais longe. Você vai começar a danificar os semicondutores. Você vai começar a acelerar o fim da vida útil dele. Então, a gente precisa de fazer um monitoramento para poder pegar essas coisas de uma forma mais automática. A próxima, Bianca. No caso, então, qual é o nosso objetivo? Entender se a usina está funcionando corretamente. Então, esse é um ponto, avaliar todo o desempenho da usina e obter um feedback imediato do campo se ocorrer algum problema. E veja, quando nós estamos falando de usina grande, não basta falar que nós temos um problema, nós temos que ter uma identificação de qual é a região do espaço que esse problema está ocorrendo. Porque, senão, se o caboclo tiver que sair medindo tudo, não resolveu nada. Então, esse é a grande vantagem
Por quê? Porque você vai gastar um dinheiro para fazer o monitoramento. Isso é evidente. Só que isso tem que se pagar com o desempenho. Esse é a grande vantagem. O próximo, Bianca. Então, no caso de uma usina pequena, no telhado, tudo, a solução é fazer o monitoramento direto pelo inversor. São um número pequeno de placas. Os inversores, alguns, o próprio fabricante do inversor já tem um software que você pode fazer o monitoramento. Tem alguns softwares no mercado, com hardware também e tal, que você consegue fazer o monitoramento independente do inversor. Você pode aumentar esse monitoramento e entrar, por exemplo, na parte de consumo. Veja que a gente tem falado muito pouco no Brasil sobre a gestão de energia. Nós temos falado muito pouco nisso. Mas ela é a bola da vez no sistema de gestão. A primeira sistema de gestão que nós tivemos, que eu já nem me lembro mais qual década que era, deve ter sido década de 80, 90, foi a ISO 9000. Então, era o sistema de qualidade. Depois, nós viemos para o sistema de gerenciamento ambiental. Depois, o sistema de gerenciamento de segurança do trabalho. E agora, com a ISO 50001, a gestão energética. Então, veja, isso aqui pode estar também, dependendo da situação, dentro de um complexo de gestão de energia, que na realidade não é só energia, é recurso, porque você gere água também e coisas assim. Tá? Próximo, Bianca. Então, no caso, mais um. No caso de uma usina grande, bom, aí nós vamos entrar no sistema de gerenciamento também mais complexo. E aí, veja, todo o sistema de gerenciamento de energia, isso aqui é baseado em rede, o João Neto vai falar depois com um pouco mais de detalhes sobre a placa de rede. A minha intervenção aqui é muito mais na forma geral, no conceito da coisa, e depois ele vai mostrar a implementação de rede. Tá? E toda a rede, a gente tem aí a parte de campo, a parte de sala de controle e a parte de supervisão, que normalmente, hoje, a coisa já vai para a nuvem. Tem alguns problemas, tem coisa, mas está se resolvendo todas essas coisas de nuvem, e hoje, basicamente, tudo está na nuvem, não tem muito o que fazer. Então, veja, a gente está falando no sistema de gerenciamento agora de uma forma muito mais global, mas entrando ainda dentro da usina em coisas pequenas. Então, por exemplo, no caso de uma residência, coisa que você tem um inversor só, você faz o gerenciamento pelo inversor, o número de placa é pequeno, tudo. Se numa usina de grande porte você for fazer o gerenciamento pelo inversor, ele vai pegar uma grande quantidade de placa. Então, consequentemente, você fica meio enroscado ali com essa coisa toda. Então, você vai usar outros sistemas com rede de campo. Aí nós vamos ter a rede de campo. Próximo. E a gente tem que começar pelo... Vamos começar aqui. Eu quero descrever isso começando pelo nível mais baixo. Ou seja, o nível lá do campo mesmo. Tá?
Então, o nível mais baixo que a gente consegue ter medidas e coisas e ter informações são as strings. Então, normalmente, uma string, você tem uma série de coisas, disjuntores, barra para fazer conexão paralela, fusível, e aí você insere uma placa inteligente, né, vamos chamar assim, como gosta de usar essas ideias de inteligente, que é uma unidade de monitoramento de string, traduzindo aí para o português, seria uma unidade de monitoramento de string, tá? Aonde você vai ter as características elétricas mais importantes sendo pega por aí. Depois nós vamos discutir um pouquinho só sobre essa unidade. E a SMU vai medir esses parâmetros e, por sua vez, ela é conectada no nível de cima na sala de controle. Tá? Então, veja, para baixo é a rede de campo, é o nível mais baixo que a gente tem, e ela vai para cima para a sala de controle, vai subir no nível da rede. Tá? Até chegar no sistema, escada, lá em cima, aonde a gente pode, através de um banco de dados grande, ter informações de pedaços muito pequenos da usina. Tá? Eu apertando o Enter aqui, mas é a Bianca. Bianca, então, veja, o que é uma unidade de monitoramento de string? É uma plaquinha desse tipo. Tá? Isso aí é um dos exemplos, tem vários. Eu só peguei um modelo aqui para apresentar. Você vai encontrar essas placas com número de entrada de corrente, que são variáveis, você pode ter 6, 12, 20. Então, você pode ter várias entradas de corrente com número diferente. Tá? Então, ela mede corrente. Primeira coisa, ela vai medir a corrente da string. Então, você tem várias, você tem as placas em série, cada um vai medir um. Ela vai medir também a tensão contínua, a gente ainda está na parte contínua, então ela vai medir a tensão. Ela tem a medição de temperatura no local, na string, e pode ter outras entradas auxiliares. Então, veja, você pode ter uma entrada, por exemplo, para um PT100, que você põe medindo a temperatura lá no meio do campo, ou coisa assim. Então, além disso, além de medir sempre esses valores, corrente, tensão, temperatura, você pode ter outras entradas auxiliares. E uma porta de comunicação para colocar na rede de campo. Então, você vai ter a rede de campo, que depois o João Neto vai explorar aí. Você tem rede de fibra ótica, tem rede com rádio, tem rede até com cabo de parte avançada, coisa assim. Tá? Então, começa aqui o nível mais baixo, que é onde você vai receber o sinal de corrente e de tensão. O próximo, Bianca, estou eu aqui apertando o mouse. Então, veja, isso aí é um circuito típico de ligação do SMU. Você veja, a gente tem aí várias placas em série, ela vai entrar numa entrada da SMU. Essa entrada ele vai medir a corrente, ele pega a tensão aí. Essa placa, aí tem lá, ela é configurável, e aí você tem um endereço, ele joga para uma área de memória todos os valores de corrente, o sistema de cima lê isso, tá? E depois joga para mais em cima ainda. Então, veja, normalmente é essa ligação que você faz.
e você vai pôr uma plaquinha desta dentro de cada string. Próximo, Bianca. Bom, aí a coisa começa a subir. Por quê? Porque você começa a ter várias strings. Você pode ter um ou mais inversores. Então, o que você vai fazer? Você vai ter essa rede aí que vai ligar lá na sala do inversor, aonde você vai ter, por exemplo, um data logger, que é um dispositivo que vai fazer a aquisição de todos esses dados. No sistema de rede, o data logger é o mestre, os SMUs são escravos, e aí o data logger vai pegar mais informação ainda. Você pega a temperatura, você pode ter uma estação solarimétrica, você pode ter... você liga direto no inversor também, além de ligar aqui, você já liga no inversor. Então, uma série de informações que você precisa para fazer essa análise, ela já é ligada no data logger também. E aí o data logger vai fazer esta aquisição de dados e vai subir com isso para o nível superior. Tá? Então, o importante é entender que tudo começa no SMU, que você vai medir o número de placas em série, é a menor unidade que você consegue detectar o defeito. Então, veja, eu vou ter o defeito nessa unidade, que depois, nós vamos ver lá em cima, vai ter que ser resolvido e, através de um banco de dados, você vai ter acesso a essas informações. Tá? Próximo, Bianca. Bom, e aí, o próximo nível, o que é? É o monitoramento e gerenciamento de energia da usina FV. Então, esta sala ainda está dentro da usina. É o centro de operação da usina, que é onde você tem essas informações numa rede interna ainda. Tá? Mas isso agora vai subir. O próximo, Bianca. Então, veja, agora nós vamos ter os vários salas de inversores, estou contando aqui de novo, chegando na minha sala de controle, e dessa sala de controle, através de um sistema, de uma rede TCP/IP, sobe para a internet, né, para a nuvem, e na nuvem você vai ficar com toda essa informação e você tem à disposição, por exemplo, no escritório, na sua casa. Você pode juntar, por exemplo, várias unidades, deu um chute na câmera aqui, várias unidades, por exemplo, de uma indústria, e você gerenciar tudo isso. Então, você tem uma indústria que tem várias unidades, uma em São Paulo, uma no Rio, uma em Minas, duas na Bahia, três. Tudo isso sobe e você tem uma central de controle única que você vai gerenciando essa coisa. Sendo que tudo nasceu da plaquinha que está lá, com toda a rede de campo, essa coisa toda. Tá? Então, é nessa sequência aqui que a coisa vai subindo. Próximo, Bianca. E aí você chega no sistema supervisório. Veja, o sistema supervisório é aonde, normalmente, se vocês olharem lá no guia da Photovolt,
de gerenciamento de energia, vocês vão ver que tem várias empresas com vários níveis de supervisório diferente, mas o supervisório já customizado para planta fotovoltaica. Por quê? Porque você vai buscar informações aqui agora, é a hora que tudo que veio, esses dados que nasceu lá no campo, chegou aqui através de um banco de dados. Agora você precisa ter, vamos chamar, uma expertise aqui dentro que te alarma, olha, na usina tal, na string tal, na entrada tal, tem um problema de corrente. Então, veja, você cercou um número de placa muito menor. E o supervisório é que vai te permitir fazer esse tipo de coisa. Tá? Aqui você configura um punhado de coisa também. Você consegue enxergar medidas do data logger, por exemplo. O que está ocorrendo nesse momento no data logger da usina tal, no data logger da região tal? Você vai conseguir ver aqui. A estação solarimétrica de coisa. Então, veja, esse supervisório ele é todo customizado para que a gente colha aquelas informações que a gente precisa para achar o defeito. Você achando o defeito rápido, você deixa de perder dinheiro. Ou seja, você vai estar sendo mais eficiente com o investimento que você fez. Então, o Sérgio gosta muito de falar uma coisa que realmente é verdade. Ele fala assim, aqui no Brasil a gente preocupa muito com o CAPEX e pouco com o OPEX, ou seja, a hora que você está investindo, está fazendo o projeto, aquele valor, que é o tal do CAPEX, né? Todo mundo quer fazer o mais barato possível. Só que aí ele esquece que a operação, você pode perder dinheiro ali. Então, se a gente enxergar não só o investimento inicial, mas a vida útil da usina, o quanto que essa usina tem que produzir, e a facilidade, por exemplo, que você vai ver que o painel está sujo, teve um defeito. Então, você consegue programar, por exemplo, a limpeza do painel pelo supervisório. Outro dia eu estava numa reunião com um integrador, e aí ele estava falando do sistema, esse sistema de robô de limpeza, que eles usam a limpeza à noite. Então, o robô vai sendo programado, o supervisório vai gerenciando essa coisa, tá? Para que a limpeza seja feita à noite, para não ter um problema de baixa eficiência durante o dia, para não ter um problema de geração baixa durante o dia. Então, veja, tudo isso o supervisório vai poder te ajudar. Essa é a ideia que nasce lá no campo com a medição de corrente e de tensão. Ok? Bianca, o próximo. Bom, então, a minha parte era isso. Hoje eu prometi para o Mauro que ia falar um pouquinho mais rápido. Eu já conversei com ele. É evidente que a gente não consegue fazer tudo aqui, então eu e o João Neto já nos comprometemos a escrever um artigo
que vai sair não nessa primeira edição que vai sair da Fotovolt, mas a outra. Essa já vai sair um artigo nosso, meu e do Paulo Edmundo e do Celso, mas a próxima, a gente escreveu um artigo sobre gerenciamento de usina, onde fica mais fácil de escrever, detalhar, e o pessoal poder voltar mais vezes ao tema. Mauro, brigadão. Ok, João, eu que agradeço a sua gentileza de transmitir aí conhecimentos preciosos aí para o nosso público. Vamos tocar agora o nosso evento. Eu vou passar. Agora nós vamos ouvir o João Neto, mas antes eu tenho que dar um recado que eu não falei no início, que nosso agradecimento ao patrocínio neste webinar aqui da empresa Novemp, que é uma empresa que desenvolve soluções integradas, conhecida empresa no mercado elétrico, e desenvolve soluções para sistemas elétricos, como painéis e barramentos blindados. E o link da empresa será dado na descrição do vídeo, e também, acho que já foi até dado no chat ao vivo. Muito bem. O João Araújo Cunha Neto é tecnólogo em redes de computadores com pós-graduação em segurança de informação pós-graduado em segurança de informação no IBTA, Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada. Possui experiência em redes IP prediais e industriais, é membro da Comissão de Estudos de Cabeamento Estruturado da BNT e é atualmente gerente comercial na Miômega Engenharia e gerente de redes na MO Energy. Boa noite, João Neto. Obrigado pela sua presença conosco. A palavra é sua. Obrigado, Mauro. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá. A minha apresentação complementa a do João Cunha, né? Vou falar sobre a parte de rede do monitoramento da planta FV. Ou seja, ali, toda a parte de comunicação naqueles diagramas apresentados pelo João Cunha. Ali. O próximo, Bianca, por favor. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o protocolo TCP/IP nas aplicações FV, né? TCP/IP é o protocolo da internet, né? É o que todos nós conhecemos aí como internet. Então, ele está sendo um protocolo muito usado nas aplicações de FV. Ele já é utilizado muito em outros sistemas de telemetria, mas nas aplicações em FV, as próprias soluções prontas dos fabricantes já vêm com essa terminação em uma porta Ethernet, com a possibilidade de você colocar um IP no equipamento desse, e aí você joga na sua rede convencional, né, que é a rede internet, a rede local também, e assim você consegue muito mais escalabilidade, né? Após a centralização da informação, ela é encaixada numa rede já utilizada, e aí você expande ali com baixo custo, né, e uma fácil implantação, porque em muitos casos você usa a mesma rede de automação como a rede corporativa, fazendo só uma separação por VLAN ou algo desse tipo. Tá? Bianca, próximo, por favor. Bom, então aqui tem um diagrama básico de uma rede TCP/IP, no caso de uma indústria, né? Então eu tenho aqui à minha esquerda um site A e à direita um site B, onde eu tenho uma rede Ethernet em cada lugar, também TCP/IP. Aqui eu tenho duas aplicações diferentes, eu tenho um data logger conectado, mas também posso ter um CLP ou algum outro controlador que possa ser acrescentado, né, dependendo da necessidade da aplicação. E ambas conversam entre si através da internet. Essa comunicação também pode ser feita através de tablets ou notebooks na cidade, ou fora mesmo desse ambiente
tunelado, né? Que no caso você teria uma VPN ou algo desse tipo. Mas é interessante ter uma ideia desse diagrama de como você consegue uma comunicação muito fácil com o ambiente já existente. Né? Próximo, Bianca, por favor. Então, bom, vamos começar falando agora sobre as redes de campo, né, que é o mais baixo nível ali que nós temos. Então, nós temos as SMUs lá no começo, conversando com os loggers, e cada logger está em uma desses prédios. O diagrama anterior do João Cunha mostra a ligação desse container para trás, né? Agora eu vou explicar um pouquinho mais dessa imagem, o qual ele apresentou também. Então, esses inversores, essas salas de inversores, elas podem ser ligadas através desse CCO, ou dessa sala de controle, por rede Ethernet. A rede Ethernet, ela vai te dar uma certa vantagem, porque você já tem a informação tratada nos loggers. Então, cada logger desse vai ter um endereço onde você tem uma rede basicamente igual a uma rede de um escritório, porém, numa solução mais robusta, com interligação em fibra ótica e um ambiente um pouco mais severo, né? Eu até coloquei algumas normas relacionadas, que é a norma de cabeamento estruturado, a de cabeamento estruturado industrial, onde você vai definir essa classe de rigidez do ambiente, e a de caminhos e espaços. Tá? E a vantagem de você usar fibra ótica é uma maior velocidade e estabilidade nessas informações. Tá? Nem sempre é possível, mas no caso que for possível, a fibra ótica é uma ótima solução. Próximo, Bianca, por favor. Bom, a SMU, aquele modelo que o João Cunha apresentou, ela é uma SMU que conversa em Modbus RTU através de pares metálicos. Aqui eu tenho um mesmo dispositivo similar que ele conversa via fibra ótica. Porém, aqui não estamos falando de TCP/IP. Aqui, o protocolo também é um protocolo de campo. Ele vai conversar em Modbus RTU, embora você esteja usando uma fibra convencional, né, a mesma, o meio físico é o mesmo, os conectores, a fibra é a mesma. O que vai mudar é a parte lógica mesmo. Tá? E até esse PLC, eu ainda converso Modbus RTU. A partir do PLC, que eu tenho uma porta Ethernet, que aí eu vou falar IP. Tá? Então, a convergência entre a rede RS485, que é a rede que vai estar no Modbus RTU, e a rede TCP/IP, ela acontece entre o PLC ou entre o datalogger. Tá? Sempre será nessas duas situações. Próximo, por favor. Bom, aqui eu tenho uma rede de campo wireless. Essa solução wireless também é em Modbus RTU. Isso não é uma 2.4 GHz que você conversa com um notebook, né? Aquela rede tradicional, não. Essa é uma rede totalmente diferente, uma rede para campo mesmo. Então, todos esses rádios, eles vão conversar com Modbus RTU também. A resolução ficou bem ruim aqui da imagem, mas dá para ver que cada dispositivo, cada SMU e cada placa de rede dessa, que na verdade não é uma placa de rede, é um rádio, né, 900 MHz, cada um desses dispositivos ele vai ter um endereço Modbus. E eles vão ficar todos transparentes na rede. A hora que você listar os dispositivos na rede, você vai ver todos aqueles endereços que você vai ter mapeado, mas você não precisa, para você acessar uma placa,
ele vai ficar tudo transparente para você, você não precisa ir pulando a rota, né? O rádio é interessante que ele faz bridge também na maioria dos fabricantes. Ou seja, um rádio ele pode ajudar no alcance do outro, fazendo uma ponte, tá? Em alguns modelos, entre o 3 e o 4, aqui você vê que eu até coloquei uma comunicação entre eles, porque eles também buscam a melhor rota de alcance das informações, tá? E todos eles vão para uma antena master, aonde eu converso RS-485 até o datalogger. A partir do datalogger, que é esse azul embaixo aí, eu já saio ele TCP/IP. Então, ele seria o equipamento que vai estar lá na sala do inversor, ou a sua sala de controle, né, dependendo do tamanho da sua planta de geração FV. Próximo, Bianca, por favor. Essa apresentação é basicamente uma continuidade da outra. A outra terminou no datalogger e saiu no TCP/IP. Aqui eu coloquei um datalogger só para demonstrar, mas eu já saio no TCP/IP, né? E ali eu já entro para a minha rede mesmo, né? Então eu tenho ali um roteador, um switch ou algo desse tipo. Eu tenho o meu equipamento supervisório na minha LAN ainda, né? É interessante você ter ainda na sua LAN. E isso ele pode ser roteado também para a sua WAN, que é a sua rede internet, né? Você roteando isso, aí você, mais uma vez, perde os limites ali, né? Você vai de acordo com a criatividade, né? O que vai ser necessário ser feito para poder estar vendo essas informações a longa distância, tá? Próximo, Bianca, por favor. Bom, é basicamente isso. Eu espero que todos conseguiram entender aí a questão da importância da rede TCP/IP nessas aplicações. Hoje, eu acredito que em todas as outras aplicações isso está crescendo muito. Então, foi o meu ponto frisado aí. Obrigado, gente. Ok, nós que agradecemos, João Neto. Eu queria fazer uma pergunta antes de começar o debate especificamente, que é o seguinte: comunicação, como a gente viu nesses sistemas, nesse monitoramento, quanto mais sofisticado, mais depende de sistemas sofisticados de comunicação, né? Transmissão de dados e tudo mais, dados críticos e tal. Como é que é a criticidade desses sistemas, desses equipamentos? A pergunta é para ambos, para você e para o João Cunha. Como é que é o nível é crítica a questão da compatibilidade eletromagnética nas usinas fotovoltaicas? E como é que se pode, se for o caso, como é que se pode garantir essa imunidade? Eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso. João está sem microfone, João. A hora que eu comecei a falar aqui, baixou o negócio, o microfone mudo. O computador está mais perto que eu. Quando o João Neto falou da fibra ótica, a fibra ótica tem uma vantagem do ponto de vista de rede, que ele ressaltou, de aumentar a distância, uma série de coisas, mas ela tem uma vantagem muito grande do ponto de vista de imunidade e interferência eletromagnética. A proteção contra a sobretensão. Ela ajuda muito a não queimar os equipamentos e a funcionar direito. O sistema de rádio já não tem uma imunidade tão grande à interferência eletromagnética quanto tem a fibra ótica. Então, e o par trançado fica pior ainda a situação. Eu acredito que o futuro é
fibra ótica ou rádio. O par trançado vai sumindo, né? Até porque não precisa ser um adivinhador do futuro, mas inverteu, né? Tudo que é local é wireless e só a grande distância que é com fio. Então, a gente vai ter muito rádio por aí e fibra ótica para resolver essa coisa da imunidade e da proteção contra a sobretensão. Porque é uma encrenca a proteção contra a sobretensão por causa dos laços e coisa, então você vai ter que tomar esse cuidado. Com fibra ótica fica bem mais fácil, porque não tem, é luz que está passando, né? É o que a norma chama de bloqueio. Roberto, quer acrescentar algo? Eu só acho que, entre todas as soluções apresentadas, a fibra ótica é, sem dúvida, que teria melhor eficiência nesses quesitos. Ok. Bom, a fibra ótica, né? Porque o futuro, então, é fibra ótica ou rádio, mas o rádio também tem as suas suscetibilidades, né? Então... Sim. Bom, vamos lá. Vamos começar as perguntas aqui das pessoas que estão nos ouvindo. Pergunta do Eduardo. Primeiro, o Eduardo Crestana Guardia, da Unifei de Itajubá. Ele pergunta: caro João, na sua experiência com medição de sistemas fotovoltaicos, já notou ganhos obtidos com a limpeza dos painéis? Conseguiria quantificar esse ganho? É o Eduardo, né? Eduardo Crestana Guardia, ou Guardia, não sei. Deve ser Guardião. Eu sou Crestana e ele é Crestana. Isso, o meio xará. Então, a limpeza, ela é obrigatória, porque vai acumulando poeira, e uma das formas de detectar a limpeza, de saber o quanto vai reduzindo pelo acúmulo de pó, aí você tem um ponto que você fala, limpa. Então, se você vai limpar, por exemplo, 3 vezes por ano, 2 vezes por ano, 4 vezes por ano, vai depender exatamente dessa... A coisa é o seguinte, eu vejo essa coisa um pouquinho diferente do que você está colocando. Veja. Porque você está colocando assim, qual é o ganho com a limpeza? Eu vejo a coisa de uma forma diferente. Vamos usar o gerenciamento para determinar o momento da limpeza para garantir um ganho grande. Ou seja, ela vai abaixando. Se for abaixando no geral, é porque é alguma coisa que está acontecendo ali no geral. Então, a limpeza, ou seja, comanda a ordem de limpeza para o pessoal ir limpando e não deixa ela atingir um determinado valor. Isso para usinas pequenas. Por exemplo, a gente está trabalhando numa agora de 1.500 kWp. Vai ser feito assim. Tá? O sistema de monitoramento vai avisar o momento da limpeza. Agora, quando você tem uma usina muito grande, como essas de 100 mil painéis ou mais, a limpeza vai sendo contínua, né? Você vai limpando um, vai limpando o outro, porque não dá para ele vir limpar tudo de uma vez. É muito painel. Então, a minha ideia é invertida. Eu não vou aceitar uma queda maior que tanto, e quando tiver, eu comando a limpeza. Tá? Um pouquinho diferente o enfoque. Agora, a limpeza sempre vai ter. A pergunta dele é se você já quantificar o ganho. O ganho existe, então, né? Existem trabalhos vários aí sobre isso. Não saberia dizer quanto seria, até porque cada caso é um caso. Então, mas a hora que você chegar num tanto de perda, né, você vai definir a sua perda. A hora que você chegar num tanto, você comanda a limpeza e sobe de novo. Você tem que ter um limite mínimo aceitável. A partir Isso. A partir desse momento, você dispara a limpeza, o processo de limpeza. Isso aí tem que fazer parte do seu programa, seu plano de manutenção preventivo.
Exatamente. Exatamente. Ok, vamos seguir adiante. Eu preciso lembrar, pedir às pessoas que, novamente, nunca é demais lembrar, pedir para as pessoas se identificarem com o nome já vem, né, no chat, mas ver a cidade de onde fala se for o caso, a empresa onde trabalha, né, ou a instituição. Pergunta para o João Neto, do Felipe Borges Cunha, do TRT5, de Salvador, Bahia. Felipe pergunta assim, como fica a questão de segurança de rede nesse sistema do ponto de vista de ataque de hackers e de segurança da informação? É comum usar VPN ou outras soluções? Boa noite. Felipe, não é? Felipe. Isso, boa noite, Felipe. Sim, uma pergunta muito boa. É muito comum, sim, Felipe, usar VPN. VPN, eu acredito que no momento seja a questão mais usada aí para você fazer um tunelamento seguro, né? Você tem outras soluções. Oi? O que é VPN? Fala aí para gente. VPN, Virtual Private Network. Seria um tunelamento em cima da internet, onde você tem um túnel criptografado que as suas informações vão passar por lá sem que a internet consiga acessar. Ok. Uhum. Isso é muito usado nas indústrias. Hoje, eu acho que todas essas indústrias que estão fazendo home office já colocam os seus clientes em VPN para poder manter uma segurança neste percurso da informação que sai do seu computador até a entrada na indústria. Então, VPN eu acho que é o mais usado. E aí você tem outras soluções como o MPLS, que é um link dedicado de alguma operadora telefônica, né? A Telefônica ofereceu isso por muito tempo, agora já tem outras coisas, mas... E você tem também algumas estratégias de segurança, como mascaramento de porta, redirecionamento de porta, onde você engana o hacker, né? Você deixa mais difícil o caminho para ele. Basicamente essas. Ok, obrigado. Eu pergunto ainda do... Desculpa, você quer falar, João? Perdão. Não, agora que eu vi que tem uma... Eu acho que tem uma pergunta, que eu acho que é do Felipe mesmo, que é o que eu ia falar agora. Então, ia fazer essa pergunta do Felipe mesmo, que é o Felipe Borges, nova pergunta, RT5 Salvador, Bahia. Felipe Borges Cunha. Prezado João Cunha, para quem possui um parque de dezenas de unidades de pequeno porte, como integrar os dados dos diversos inversores numa sala de controle remota? Então, primeiro você vai ter que jogar isso tudo para a internet, né? A hora que você jogar tudo para a internet, você vai pegar um programa supervisório que vai pegar essas informações dos vários dados. Uhum. Então, porque o supervisório não é simplesmente para uma. Ele pode vir com vários e você fazer a análise dos vários. Quando o João Neto falou de uma rede dedicada, por exemplo, uma linha dedicada, num caso desse pode complicar um pouco. Então, a grande vantagem, a gente sempre fica numa encrenca, né? Que é o tal do cobertor curto. Porque na natureza não existe nada que você ganha de um lado e não perde do outro. Senão, aquilo tende para o infinito. Se só tem uma coisa, só tem ganho, aquilo... Então, você tem sempre o lado que você ganha, o que perde você achar uma solução de compromisso. Então, veja, usar a disponibilidade da internet hoje é extremamente importante para isso. E veja, não é só isso. Quando ele está falando de um parque com dezenas de unidades de pequeno porte, por exemplo, ele é do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, né? Que engloba uma série talvez, de delegacias
ou tribunal local, alguma coisa assim, porque o regional é de uma região aí, sim. Então, se ele está falando nessa, você vai ter o seu supervisório que vai pegar o acesso, por exemplo, que vem do data logger de cada um, só que você não vai colocar só a informação do FV. Você vai colocar também informação, por exemplo, do seu consumo, de qual a relação que você está consumindo da rede e do FV. Você pegar toda essa informação e tratar o gerenciamento de energia. Aí é a internet. Você jogar tudo pela internet, joga e faz aquisição numa plataforma de supervisão, num programa de supervisão. Então, tudo para a nuvem, é pegar aquela figurinha, tudo para a nuvem e supervisão. Eu não sei se você lembra, eu acho que foi a segunda do João Neto que ele apresentou duas unidades. Duas por acaso, mas poderia ser vários. Aí sim, todo mundo entrando aqui. Entendeu? Então, essa que é a ideia, Felipe. João Neto, quer acrescentar? Aqui o Felipe ele fala que é um parque com dezenas de unidades de pequeno porte, né? Pelo que eu entendi, é aquele slide onde nós temos várias salas de controles e eu liguei tudo através de fibra ótica, né? Que eu até estava explicando via internet. Eu não sei se ele quer saber também o detalhe para integrar esses dados, como ele disse aí, mas eu vou diferenciar cada uma pelo endereço IP dela. Já que eu tenho um monte, então eu digo que a número 1 é o IP tal, a número 2, então eu consigo diferenciar ela através dos IPs, e cada IP eu vou ter aquela minha sala de controle. E aí começa a descer toda aquela rede lá para baixo. Né? Ô, Mauro, Diga. Tem um sistema desse que o pessoal estava fazendo, eu acho que é Fatex, lá do Pernambuco. Uhum. Lá no Pernambuco, todas uma série de escolas colocaram colocaram sistema de geração FV. Só que o gerenciamento era todo feito lá em Recife. Entendeu? Tá. Você tinha um gerenciamento único. Eu vi alguma coisa assim com o Augusto lá de Recife. O Felipe falou aqui, como o João Neto mencionou, que está com... Bom, quem tá olhando o chat sabe que ele disse isso, mas eu só vou reproduzir aqui. É um projeto que está indo agora para 11 unidades de geração espalhadas pela Bahia e com possibilidade de expandir. Então, quer dizer que o negócio tem bastante usina lá, né? Então, ele está perguntando porque está procurando a solução para integrar tudo numa plataforma. Imagino que ele tenha se beneficiado bastante aí das vossas respostas. O Ricardo Azevedo tem uma pergunta curta. Ele é da Fênix Contact, de São Paulo. Ele pergunta assim: existem estatísticas de falhas de comunicação por meio físico, supostamente nessas usinas, ou não? Ou estatísticas mais gerais? Então, eu não conheço. O Brasil é meio ruim de estatística, né? João Neto, você tem alguma informação? Estatística nós não temos, não, mas é aquilo que a gente estava falando, né? A fibra ótica, você tem um pouco mais de garantia, né? Em relação ao meio físico. É interessante que você faça todos os caminhos de acordo, né? E, enfim, para que não haja nenhuma intervenção ali, mas realmente não temos, não. O que a gente sabe falar, o que é mais seguro, o que é mais flexível também, né? Tá certo. Pergunta agora do Elias. Elias, ele é formando em engenharia elétrica de Foz do Iguaçu. Pergunta para o João Neto. Em uma falha em um só módulo, em uma string, uma série, pela sua experiência, qual o tempo limite médio para resolver o problema?
eu não sei o que é tempo médio para entre alarme e providências para resolver o problema, sei lá, talvez, acho que sim, né? Tempo total de solução da falha, ou é tempo para detecção, não sei. O que você pode dizer aí, João Neto? O tempo de solução da falha vai depender da equipe, de um monte de coisas, né? Mas o tempo de resposta entre a falha e o equipamento é basicamente imediato, porque você tem uma leitura instantânea, né? Você tem um tempo que isso é ajustado na maioria dos PLCs, né? Onde você consegue ajustar esse tráfego, porque não adianta nada você mandar 5, 6 informações por segundo se você não vai conseguir nem ler aquilo, né? Então, você ajusta ali em questão de uma leitura a cada 2 segundos ou 1 segundo, eu acredito que isso é o suficiente, e a informação na tela vai ser basicamente instantânea. Eu não sei se foi essa a pergunta. Até porque a pergunta está... Se o Elias quiser complementar, detalhar melhor, a gente está aqui disposto a... O Diomar da Silva Cardoso, que eu acho que não colocou de onde é, pergunta assim: gostaria de saber se para sistemas de porte médio, 600 kW-pico, é necessário medir por string ou se a medição geral seria suficiente no quesito de verificação da eficiência. É o Eduardo. É o Eduardo. Então, é o Eduardo Crestana de novo, guardia. Isso, da EFEI, Itajubá. Unifei, João. Agora Unifei, É porque a minha época era EFEI ainda. Eu também sou dessa época. Então... É difícil falar Unifei. Então, o que acontece é o seguinte, você está exatamente no limite inferior que começa a ser viável você passar para medir por string. Você começa a ser viável por volta aí de 500, 600. Tá? Esse aí é o ponto que é o que se entende que começa a ser viável. Tá? É o limite mínimo para justificação. Por exemplo, abaixo disso, o sistema vai ficar muito caro para você. Porque não adianta, né? A gente precisa entender que isso tudo é dinheiro. Engenharia tem a ver com dinheiro. Ou seja, eu não vou implantar nada porque é bonito, tecnologicamente avançado ou coisa. Eu vou implantar para ganhar dinheiro. Então, a hora que você põe o data logger, que serve para um número maior, aí que você vai pagar a licença do sistema de supervisão, do SCADA. A hora que você vai fazer essa coisa toda, começa a pesar muito no seu orçamento. Você precisa começar a ganhar muito na eficiência para poder se pagar. Então, a ideia que se tem é que por volta de 500, e aí você falou 600, é que começa a viabilizar esse tipo de medição descentralizada. Tá? Então, esse valor aí começa. Olha, tem uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta aqui que me escapou, tá? Mas foi feita logo no início. Uma pergunta de ordem muito prática. O engenheiro Eduardo, ele é autônomo, particular, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Há algum curso para treinar pessoas para manutenção e instalação desses sistemas, hardware? Algo como, por exemplo, o Senai, vocês conhecem? Para indicar? É um curso de rede comum, né, João Neto? Eu acho que é um curso, porque isso é rede. Mas, na verdade, o que ele quis dizer, eu acho que é em relação ao fotovoltaico, né? Sim, específico, talvez. A parte de rede, a hora que é TCP/IP, é rede de computadores, né? Que quando eu me formei chamava isso. Hoje em dia tem bem menos computador do que tudo. Mas era a rede, essa rede IP a gente chamava de rede de computadores. Então, eu acho que alguma coisa desse tipo. E aí tem as redes de automação, né? Essa parte de Modbus vai ser só visto em redes
de automação. E é Modbus que a gente usa. Tem diversos outros protocolos, né? Que é o que o pessoal chama de TI e TA, né? Exato. TI é a parte que está para cima da sala de controle. E TA é a parte de campo, a parte que está para baixo de sala de controle. Então, do ponto de vista de implementação, de fazer e dar manutenção, é um sistema de rede industrial, ou a parte do TA, e a parte do TI é o sistema de rede corporativo. Então, são cursos de instrumentação industrial, de rede industrial. Agora, se for a parte DFV, que é entender a eficiência, essa coisa toda, aí é um curso de FV comum. Ok. Ainda tratando de várias usinas, monitoramento de várias usinas, tem o Diomar da Silva Cardoso, não sei de onde é nem a empresa, mas ele pergunta como faz para monitorar várias usinas pequenas com modelos diferentes de inversores. Ele diz que a empresa tem várias usinas de pequeno porte e quer monitorar todas elas de uma forma integrada, mas tem várias marcas de inversores. Como pode ser feito para colocar isso tudo no mesmo monitoramento? Então, o grande problema aí é você está com a usina de pequeno porte. Então, você tem um inversor e, muitas vezes, a comunicação desse inversor é meio proprietária. Você não consegue arrancar as informações de corrente, de coisa lá dentro. Então, se você... Já tem gente desenvolvendo software e tudo para conseguir fazer isso, tá? Se você não consegue entrar dentro do inversor e pegar essas coisas, as grandezas, e passar para a rede TCP/IP, que aí você passa, sobe, aí é a internet. Qual é a solução? A solução é você pôr uma string com o datalogger e subir pelo datalogger. Então, veja que tem outras empresas que oferecem essa solução também. Uma unidade de monitoramento de string. Isso, e um datalogger em cada uma. Então, veja, você não está naquele limite de 500, possivelmente você tem várias abaixo de 500, só que o gerenciamento, aí se você for fazer um gerenciamento local em cada um, vai custar muito mais caro as licenças de computador, essas coisas tudo, e o número de pessoas e tudo isso, do que, por exemplo, às vezes você colocar o datalogger. Então, mesmo que a usina seja menor, e você tem várias, isso pode ser interessante, tá? Então, você põe o SMU e o datalogger. E aí você mede antes do inversor. Você não usa a função do inversor como gerador de informação. Bom, seguindo adiante aqui, o Sérgio Andolfo, que também não sei de onde, pergunta: com vistas à otimização dos custos, a gente falou sobre meio físico, né? Fibra ou wireless, rádio, enfim. Ele pergunta aqui: com vistas à otimização de custos de implantação, qual a melhor solução, fibra ou wireless? Em relação a custo, eu acredito que fibra seja mais barato. Eu acredito que a fibra seja mais barato, porque o rádio, isso aí vai variar muito, mas um rádio para atingir uma distância muito alta é um rádio muito mais caro. E a fibra hoje, ela está valendo muito a pena. E tem as duas questões, da estabilidade e da velocidade, né? Você tem um sistema estável, veloz e imune a interferências eletromagnéticas. Então,
E eu acho que cada caso é um caso também, né? Se você tem condições boas para estar aplicando a fibra ótica, eu acho que vale bastante a pena. Porque a grande vantagem, eu não sei se ficou claro na minha apresentação, mas você tem a SMU que conecta diretamente a fibra ótica. No caso do rádio, você tem que ter uma SMU e mais um rádio. Então, eu não tenho isso na ponta do lápis, mas a fibra ótica acaba se tornando bem mais viável pela quantidade de equipamento. Mesmo num caso, por exemplo, que você tem que ter uma usina gigante, aí, que você tem que ter quilômetros de fibra, você não tem problema de atenuação também, ou nesse caso isso não influi? A atenuação para fibra ótica tem que ser uma distância muito grande. Você tem outros tipos de fibra ótica, né? Que são para redes metropolitanas, enfim, que é a monomodo, né? E eu acho que tem que ver bem o cenário mesmo para ter uma certeza. Tá certo. Essa parte, quando a gente fala de custo, o que é mais caro é complicado, sem ver o cenário, né? Precisa analisar cada projeto, né? Botar as alternativas e estudar isso, né? Mas eu acho que o fato de ter uma SMU com fibra ótica, isso já dá uma visão diferente. Porque se a usina for maior, quanto maior o número de rádios também, né? Exato. É verdade, tá certo. Entendeu? E lembrando, eu tenho uma limitação para o Modbus aí de 250 e tantos dispositivos numa rede. Tá. Também tem esse aspecto a considerar, né? Isso. Numa mesma rede. Se você tiver várias redes aí, tudo bem, mas numa mesma rede Modbus ali, o que vem antes do logger, eu tenho essa limitação de 254 dispositivos, se eu não estou me enganando. Bom, aqui está uma pergunta, o Felipe Borges Cunha pergunta, numa usina grande de 10 mil módulos, qual é a quantidade média de falhas por ano? Vocês têm alguma ideia disso? Existe esse dado? Alguém conhece? Não, eu não conheço esse dado ainda, porque o grande problema é o seguinte, aliás, nós temos dois problemas. O primeiro é que o Brasil é ruim de estatística. Primeiro. O segundo, usina FV, o Vinícius Arão sempre fala o seguinte, se o caboclo fala que ele é experiente em FV, ele tem 5 anos, 6 anos de FV, porque FV é um negócio muito recente. Ninguém tem mais que isso. Você entendeu? Então, ainda não tem nem massa de dados para a gente montar a estatística. Esse é o X da questão. Ok. O Márcio Rezende, da Fundação Pátria. Bom, eu vou fazer a pergunta aqui, não parece que tem, não sei se tem muito a ver com a nossa conversa, mas enfim, os inversores podem ficar operando 100% do tempo ou deve-se ter uma redundância? Não entendi, operando, executando a função básica de converter energia? Acho que sim, não? Sim, mas ele não vai funcionar 100% do tempo por causa do... porque anoitece, né? Então, ele vai funcionar esse período, aí à noite ele entra em stand-by e depois volta no outro dia cedo, né? Parece que está claro aqui, mas eu vou fazer a pergunta aqui. Pois não, desculpa. Normalmente não tem redundância de inversor. Você pôr 2 inversor, isso não é uma coisa comum de ver. Assim é. Até porque o inversor não é um equipamento barato, né? Ele é dimensionado de acordo com a potência das usinas, dos painéis. Se for um inversor central, inversor de série, string, vai depender, já é dimensionado para aquilo. E é um dispositivo que é fácil de você encontrar, né? Porque, por exemplo, se você for para uma subestação de 138, você tem um transformador lá de 10 MVA, você vai pôr uma redundância, por quê? Porque se aquele transformador pifar, quanto tempo você vai demorar para pôr um transformador de 10 MVA funcionando? Agora, o inversor, você corre e alguém vai te vender rapidinho. Entendeu? Isso aí. É uma situação diferente.
Isso parece que já está claro, mas para reforçar é o seguinte: bom, os inversores já fornecem bastantes informações para quem quiser fazer monitoramento, né? A SMU, então, é para você refinar a busca de dados, para você ser mais detalhista na sua obtenção dos dados. É isso, João? Para você estreitar o número de placas que você vai procurar onde está o defeito. Por quê? É aquilo que você falou no início, né, Mauro? Se a parte em série, o desempenho da série é o desempenho da de menor potência. Então, esse é o primeiro ponto. Se o inversor te der a informação global e tiver muita placa, quando você está falando de usina grande, você está falando de inversor de 1.500, por exemplo. Sim. Aí é o mundo velho de placa. Semana passada, a China energizou uma usina de 2,2 giga e tinha 900 e tantos mega de inversor de 1.500. Uma coisa... Então, aí você tem um punhado de placa em série. Agora, no caso da string, você tem um número menor. Então, você acerta, você vai ser mais assertivo na sua manutenção. Porque o objetivo disso é tentar com que a usina opere no nível ótimo o máximo possível. Essa que é a ideia. Tem um depoimento aqui sobre redundância, né? Falou da redundância, relativa à redundância. O Felipe Borges Cunha diz o seguinte: para um parque com vários inversores iguais, é recomendável ter um sobressalente em estoque para substituir. Então, parece razoável, né? Você tem vários. Não, concordo. No mesmo modelo, só que um lá que acaba sendo mais barato manter um estoque para substituir quando tem uma porção, né? Exatamente. Isso não é redundância, isso é spare part. Spare part agora foi demais, né? Usando um termo em inglês. Bonito. Só que, infelizmente, eu não sei qual que é o termo em português. Pelo menos não me veio na cabeça. Na realidade, Felipe, tem uma outra coisa também. Às vezes vale a pena você manter umas placas também guardadas, é a mesma coisa. Então, esse conceito de peça de reposição, pronto. Bacana. Não precisava ter usado o spare part. O conceito de você manter dentro da sua unidade algumas peças de reposição, isso é extremamente importante. Beleza. Eu gostaria de continuar essa conversa aqui, eu acho que todo mundo que nos assiste também, mas infelizmente nós temos o problema do tempo, que temos que obedecer, e eu vou caminhando para o encerramento aqui. Eu só queria dizer o seguinte: o João, na apresentação dele, citou aí várias vezes o Sérgio, que o Sérgio falou também do Celso. Eu não sei quem mais você citou, João. Quem mais você citou? Paulo Edmundo. Isso, e vai por aí. O Paulo Edmundo, isso, que falhou. O Paulo Edmundo. Então, o Celso Mendes é o consultor de EM, especialista aí nosso especialista, que é nosso consultor, autor de vários artigos na revista, e tem um vasto currículo aí de serviços prestados. O Sérgio Santos, eu só estou dizendo para o pessoal não ficar curioso. Sérgio Santos, ele é da Lambda Consultoria, especialista também em proteção contra raios e proteção contra surtos, principalmente, que já fez alguns webinars conosco aqui, inclusive da semana passada, junto com o João. E o Paulo Edmundo, da mesma forma, especialista nessa área de renome, inclusive internacional, e que também já participou de webinars conosco, vai participar de um outro na semana que vem, também sobre esse assunto, nessa série fotovoltaica. João Cunha e João Neto, vocês querem encerrar aí a vossa participação? Tem alguma coisa a acrescentar? Antes de eu dizer os nossos recados finais aqui?
Não, eu só queria agradecer. O Natanael colocou aqui que spare part é sobressalente, isso. É que, putz, a gente usa tanto. A gente usa tanto o tal do termo em inglês que é uma loucura, mas eu só queria agradecer aí, Mauro, pela oportunidade. E semana que vem nós estamos aí para ver um outro assunto, né? Com Paulo. Legal. João Neto, Sim. Obrigado. Excelente a sua participação aqui conosco. Obrigado pela sua apresentação, pelas respostas às nossas perguntas. Esperamos contar com você brevemente aí em outros eventos aí. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar aí. E pode contar conosco sempre que precisar, por favor. Ok, obrigado. Nós é que agradecemos. Então, eu agradeço então aos dois, ao João Cunha e ao João Neto, e às pessoas que nos assistiram, que estão nos assistindo, nos assistiram, fizeram perguntas e tal. Eu vou dar alguns recados finais, que são os seguintes. Na descrição do vídeo vai estar o link para baixar as imagens das apresentações do João Cunha e do João Neto. Além disso, esse vídeo vai ficar, é claro, disponível na íntegra neste canal de YouTube. E pedimos que vocês que nos assistem recomendem aos seus colegas que não puderam estar conosco hoje. E podem tecer os seus comentários, críticas, sugestões. Tem um campo aí para feedback nesse próprio vídeo. Nós estamos encerrando. Eu lembro de novo que nós agradecemos o patrocínio da Novemp, nesse webinar. A Novemp é a empresa de soluções integradas para sistemas elétricos, como, por exemplo, painéis e barramentos blindados. O link está na descrição, o link da empresa, descrição do vídeo. Eu quero pedir também que quem nos assiste, a todos que nos assistem, se inscrevam no canal para ficar sabendo dos nossos próximos eventos e, por exemplo, da revista M e revista Fotovolt. Na próxima semana, por exemplo, como o João já citou, nós teremos o terceiro da série fotovoltaica, que será sobre a proteção contra raios novamente. Esse aqui vai ser interessante, como todos os outros, mas esse aqui vai ser meio polêmico, né? Será que o modelo eletrogeométrico pode ser aplicado a instalações de todos os portes, instalações fotovoltaicas de todos os portes? Esse tema vai ser debatido pelo João Cunha, novamente, e pelo Paulo Edmundo Freire, aqui citado, dois especialistas de renome que têm opiniões algo divergentes ou não tão convergentes sobre esse tema. Não percam. Por fim, eu quero agradecer a equipe de produção do webinar, nossa equipe da Aranda Eventos, da Aranda Editora, nomeadamente a Bianca Silva, Denise Marçom, Rosana Ramos, Liliane Conceição e Juscelie Reis, que fez a seleção das perguntas, a quem agradecemos. Agradecemos também a agência de comunicação, a Rudec Vida, agência de comunicação visual. Pessoal, novamente, nosso muito obrigado, meu muito obrigado, pessoal. Excelente webinar. Agradecemos a todos. Boa noite e até a próxima semana. Tchau. Tchau.